Bom, então, vemos que o pastor dos dias de hoje está enfrentando primeiro a questão do individualismo, tá bom? A questão do individualismo, e para isso, para quebrar essa ênfase no individualista do mundo moderno, nós precisamos retomar a noção da comunidade, da imagem e semelhança de Deus como uma comunidade. A outra coisa é a autossuficiência, com a proliferação do ateísmo. Precisamos recuperar a noção da graça preveniente, ou graça comum, como a causa do bem. Chesterton, autor do livro Ortodoxia, dizia uma coisa muito séria. Dizia: a questão não é explicar o mal, é explicar o bem. Não é? Você pergunta para um sujeito: por que a maldade não tomou conta de tudo? Se a maldade não respeita nenhum limite, nem limite moral, nem ético, nem a vontade das pessoas, nada. A maldade não respeita nada. Então, por que a maldade não tomou conta de tudo? Porque deve ter um poder no universo detendo o avanço da maldade e comunicando aos seres humanos o bem e levando os seres humanos à possibilidade do bem. Então, a questão é mais profunda do que certas perguntas que são feitas de modo aventuresco. Bom, a outra coisa que nós precisamos enfrentar é a superficialidade da vida religiosa, que é o que acaba municiando todos os adversários de Deus. O Dawkins mesmo, no livro dele, Deus um Delírio, tudo que ele faz é atacar a religião. E aí a lógica dele é muito simples, eu diria até simplória, que é: se a religião não deu certo é porque Deus não existe. E é claro que isso mesmo essa afirmação, se a religião não deu certo, é altamente discutível, né? Porque é verdade que o Karl Marx dizia que o que move a história é a economia, mas é verdade que o Arnaud Toynbee dizia que o que move a história é a fé. As nações foram construídas a partir da sua ética religiosa. Não tem como negar isso. Isso é legal. Isso é inegável sobre todos os aspectos. Não tem como negar isso. E há um sem número de seres humanos sendo socorridos no mundo todo por uma única razão: a fé. Gente que tem fé, gente que tem senso de dever para com o próximo. E isso é eminentemente religioso. Não tem como negar isso. Então é simplória. A colocação é simplória. Na verdade, ela vem nos ventos do 11 de setembro. O Ocidente ficou abalado, e quando o Ocidente fica abalado, a superioridade ocidental vem à tona, né? Então nós temos de atacar a superioridade da religiosa. Como é que a gente ataca a superficialidade religiosa? Recuperando a noção de salvação. Nós temos uma noção de salvação muito simplista, que é uma noção de salvação que atua na dimensão espiritual, eu vou usar outro termo, atua na dimensão virtual, mas não atua na dimensão real. E esse é o ponto. E a nossa definição de salvação é alguém que foi liberto de Satanás. Mas a definição bíblica de salvação é alguém que se tornou semelhante a Jesus.
totalmente diferente. Totalmente diferente. Portanto, a salvação tem começo, meio e fim na Bíblia. Tem começo, meio e fim. É que nós fizemos uma divisão semântica entre salvação e santidade. E principalmente a família wesleyana, da qual os irmãos fazem parte, foi a família que melhor compreendeu a noção de santidade. Santidade é o passo final da salvação. Um sujeito, tendo o processo de salvação na sua vida concluído do ponto de vista da descrição do que é salvação, quando os sinais de santidade estão claros na vida dele. Santidade não é um passo além da salvação. Santidade é o fim da salvação. A finalidade da salvação é a salvação terminada no término do processo, é o fim do processo de salvação. Então, essa é a grande contribuição da família wesleyana para a reflexão da vida cristã. Entre outras, mas essa é decisiva. Porque essa noção de santidade nos ensina o quê? Que um sujeito pode dizer a obra de salvação de Deus em minha vida realmente está concluída ou está em processo de conclusão, porque os sinais da santidade estão na vida dele. Então, a salvação não é uma coisa assim, tem uns salvos que não são santos e uns salvos que são santos. Não, isso não existe. O sujeito é salvo para ser igual a Jesus, que é a nossa definição de santidade, ao fim e ao cabo. Né? Definição de santidade ao fim e ao cabo é ser semelhante a Jesus, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, essa é uma grande contribuição da família wesleyana para a reflexão cristã. O que é um sujeito salvo? É um sujeito santo. Não é um sujeito que mudou de religião. Então, esse tipo de coisa nós precisamos recuperar urgentemente, porque senão a religião fica superficial. Ela fica no mundo virtual, ela fica no mundo do discurso, ela não desce, ela não aterrissa, ela não pisa no chão da vida. Fica aqui no mundo das ideias, na superestrutura, só ideia. Não pode ficar aqui no mundo das ideias. Tem que aterrissar, Tem que aterrissar no dia a dia, nos relacionamentos, na forma de viver. Se não aterrissou, qual a única prova que eu posso dar para um sujeito que Jesus salva, senão a minha salvação? E qual a única prova que eu posso dar da minha salvação, senão a minha transformação? Tá certo? Eu vou lá pregar o Evangelho como todos nós pregamos. Aí o sujeito diz assim: mas aí, Jesus salva mesmo? Salva. Como é que você pode provar? Pô, Jesus salva. E como você pode provar que você foi salvo? Pô, eu para minha vida. Eu antes era um zero esquerda. Agora eu estou cada dia mais parecido com Jesus. Se o sujeito não tem condições de dizer que está indo nesse caminho, tem alguma coisa errada. Essa é a grande contribuição da família wesleyana para a reflexão cristã. Você não está indo para lugar nenhum, então não está em lugar nenhum. Entendeu?
Esse, inclusive, foi um dos problemas, é um dos problemas com os quais o calvinismo tem de trabalhar o tempo todo. Porque a noção de eleição do calvinismo, se de um lado responde um montão de perguntas, do outro lado criou uma lacuna na vida diária. Que o sujeito descansa na fé da eleição e não procura os sinais da perseverança dos santos. Aí a fé fica um discurso só. E daí? E o que mais? Não tem mais nada. Então nós temos, o que está municiando muito os detratores da fé é essa falta de consciência de que o ser humano salvo é alguém que se tornou semelhante a Jesus. E uma pessoa semelhante a Jesus reproduz o caráter de Jesus. Ama o Pai, ama a si mesmo e ama o próximo como Jesus amou. Simples, mas profundo. Profundo. A outra coisa interessante em relação à salvação é que uma pessoa salva é alguém que é exemplo de Jesus, tem os dons e talentos plenamente desenvolvidos, fazendo tudo o que pode, cumprindo cabalmente o seu insubstituível papel na vida. Então isso é uma coisa que a gente nem sempre se dá conta. A salvação é uma realização humana. Porque às vezes eu penso que falta na nossa reflexão sobre salvação. Que Deus está salvando a gente para a gente ser gente. Porque quando a gente não está salvo, a gente está no limbo entre ser gente e ser demônio, sustentados pela graça preveniente, mas sem consciência nenhuma. O artista virtuoso, ele não sabe que a virtuosidade dele é graça. Ele pensa que é dele mesmo, mas não é dele mesmo. Ele não sabe que ele está no limbo entre ser gente e ser demônio, e ser um ser totalmente desfigurado. Ele está aqui nesse estágio onde os seres humanos estão ouvindo a mensagem para se converter. É aquela famosa pregação do Jonathan Edwards: se lhes resvalarem os pés. Jonathan Edwards não foi usado por Deus para desencadear um grande avivamento nos Estados Unidos, e a mensagem dele era essa: se lhes resvalarem os pés. O que o Edwards estava dizendo? Vocês estão no limbo. Vocês não estão em segurança nenhuma, vocês não têm segurança nenhuma. Vocês estão no limbo aqui, ó. Se o pé de vocês resvalar, só lhes tem um inferno. Só há um inferno, não tem mais nada para vocês. Vocês precisam se converter. Vocês precisam buscar o Senhor. Vocês precisam nascer de novo. Vocês precisam ser santos. E para isso vocês precisam entregar a vida para Jesus. Porque se os pés de vocês resvalarem, só tem um inferno debaixo dos pés de vocês. É um abismo. Vocês estão pendurados nesse negócio. Só que ele não sabe. Ele não sabe. E nós cristãos, como nós vamos ficando moderninho, nós vamos perdendo essa noção. Que a gente quer ser moderno. Então a gente quer ser moderno, a gente vai perdendo essa noção. Esses caras, se o pé deles resvalar, não tem nada embaixo. Não tem nada. Eles estão andando numa corda bamba e eles não percebem. Embaixo não tem
tela simulando, não. Eles vão desabar por nada. Então, uma pessoa, quando Deus salva, Ele está chamando a gente para ser gente como a gente deve ser. Então, salvação é um ato de redenção da humanidade e da humanicidade. Ou seja, do significado de ser gente. O que é ser gente? Ser gente é ser como Jesus de Nazaré. Alguém já disse que em Jesus a gente vê Deus como é e o ser humano como deveria ser. Me disseram que essa frase foi cunhada em Lausanne. Não sei se corresponde. O pastor sabe? Não tem. Mas seja lá onde essa frase tenha sido cunhada, ela é verdadeira. Em Jesus nós vemos Deus como é e o ser humano como deveria ser. Então, ser salvo é recuperar o significado do ser humano. Então, uma pessoa salva é alguém que é exemplo de Jesus, que tem dons e talentos plenamente desenvolvidos, fazendo tudo que pode, cumprindo cabalmente o seu insubstituível papel na vida. Isso significa, inclusive, que ter acesso à educação é ser salvo. Faz parte do processo de salvação. Uma igreja com essa consciência jamais deixaria nenhum jovem seu sem ter acesso à educação. Porque ele precisa crescer como ser humano. E ser salvo significa crescer como ser humano. Em Deus e a partir de Deus. É alguém que superou os seus traumas e fraquezas. Pelo pleno domínio da natureza divina em si, está totalmente curada, espiritual, física e emocionalmente. Qual é o nosso grande problema na igreja, a meu ver? Que nós não conseguimos mais ver o ser humano como um ser integral. Então nós temos uma série de trabalhos para desenvolver a sua alma, ou seu espírito, no sentido da comunhão com Deus, mas nós não temos quase nada para ajudá-lo na sua comunhão consigo mesmo e com o próximo. Porque nós não percebemos que isso tudo é salvação. Salvação, a palavra salvação e a palavra cura, como os irmãos sabem, tem a mesma raiz no original. É a mesma coisa. Jesus Cristo veio para nos curar espiritual, física e emocionalmente. Nós temos muitos instrumentos para cura espiritual, mas temos quase nenhum para cura emocional. E aí você descobre, por exemplo, que o pessoal dos alcoólicos anônimos sabe mais como usar a graça disponível de Deus do que nós para cura. Porque a gente não percebe que isso é problema de salvação. Quando a gente sabe que um irmão está tendo algum problema na área emocional, seja na recalcitrância num vício qualquer, numa angústia qualquer, etc, etc, a gente pensa que é porque ele não foi salvo, ou que a salvação dele não é tudo que era, ou porque ele não se converteu direito. A gente jamais pensa que ele está precisando de ajuda no quesito da salvação. Percebe? Aí a fé vai ficando superficial. Por quê?
Porque eu não vou confessar meus problemas. Eu vou confessar meus problemas para quê? Para ser chamado de um sujeito que não se converteu direito? Para ser disciplinado? Para as pessoas não dizerem que se eu fosse realmente crente, eu não passava por isso? Então o que eu faço? Minto. O que eu faço? Eu minto. Eu digo que está tudo bem. Deus está no controle de tudo. Graças a Deus. Está tudo bem. Por quê? Porque o nosso conceito de salvação é pobre. Nosso conceito de salvação não significa, não entende que o processo de cura de Deus, a partir da vitória de Jesus Cristo, é integral. E não é mágico, é processual. A regeneração é imediata. Agora, a aplicação da regeneração no dia a dia não é. Quando eu me converto, eu nasci mesmo, fui transformado, nasci de novo, o Espírito Santo veio morar em mim, eu agora faço parte do reino de Deus, agora eu estou em Cristo Jesus nas regiões celestiais, está tudo certo. Meu espírito ressuscitou, eu voltei a ter comunhão com Deus, está tudo certo. Como é que isso se aplica no meu dia a dia? Porque no meu dia a dia eu vou ter de enfrentar os meus traumas, vou ter de enfrentar a minha cultura, vou ter de enfrentar a minha criação, vou ter de enfrentar as minhas enfermidades morais. Como é que essa regeneração do Espírito cura as minhas emoções? Como que faz isso? O que eu preciso saber? O que eu preciso orar? O que eu preciso buscar? Sobre o que eu preciso que as pessoas orem por mim? Nós não temos esse instrumento na igreja. Aí o sujeito começa a enfrentar-se. E aí como é que a gente explica? A gente diz que ele não se converteu direito, que ele não está buscando ser santo. Ele diz, mas como que eu faço? A gente não o ajuda a enfrentar a luta dele e não o ajuda a compreender como é que a graça atua dia a dia. Os alcoólicos anônimos sabem disso muito melhor do que a gente. Todos os 12 passos deles são 12 passos de trabalhar a mim mesmo a partir da convicção de que a graça de Deus é comigo. Porque se eu não tivesse convicção de que a graça de Deus é comigo, não adianta trabalhar, tá certo? Se o senhor não vigia a cidade, então fazem os sentinelas. Mas se o senhor vigia a cidade, então pode botar sentinelas que vai ser legal. Se o senhor não edifica a cidade, então o fazem os construtores. Mas se o senhor constrói a cidade, então pode arregaçar a manga que tudo que a gente puder botar a mão vai virar ouro. Aquilo não é uma alusão ao não trabalho. É uma orientação sobre que tipo de trabalho é eficaz. Aquele que é feito sob os auspícios do Senhor, porque é o que o Senhor também está fazendo. Vamos construir com Deus. Não adianta tentar construir contra Deus. É isso que aquele texto está ensinando. Então aquele texto está dizendo, escuta, o senhor está edificando a cidade, o senhor está nesse negócio, tá, não pode arregaçar a manga, meu filho, que tudo que você botar a mão aí vai prosperar. O senhor não está nesse negócio? Não, então cai fora, nem se mete, tudo que você fizer aí não vai dar nada. O senhor não está nisso aí.
É isso que aquele texto está dizendo. Não é uma apologia ao não trabalho. É uma orientação sobre que trabalho é eficaz. Aquele que é feito sob os auspícios do Senhor, que vai na mesma corrente que o Senhor está. E isso é na vida emocional. Um sujeito que não superou os seus traumas, fraquezas, etc., ele está salvo? Tá, porque ele vai para o céu. Mas ele está vivendo como salvo? Não. Esse é o ponto. Uma coisa é, está salvo? Sim. Está vivendo como salvo? Não. Por quê? Porque continua escravo dos seus traumas e fraquezas. Continua sem ter como desenvolver os seus dons e sem ter como desenvolver os seus talentos. Está salvo? Claro, se converteu. Está vivendo como salvo? Não. Por quê? Porque não tem onde desenvolver os dons, nem os talentos, eles não estão desenvolvidos, não está fazendo tudo que tem potencial para fazer, nem está cumprindo o seu substituível papel na vida. E continua marcado pelos seus traumas e pelas suas fraquezas. A vida divina não está totalmente dominando a vida dele. Por quê? Porque ele não está totalmente curado espiritual, física e emocionalmente. O física não é uma grande preocupação, porque a recuperação física é a ressurreição do corpo mesmo. Então esse é por fim mesmo. Isso aí é o que a gente menos precisa se preocupar. Mas o emocional é o dia a dia. Então o que a igreja tinha que fazer? A igreja tinha que desenvolver instrumentos de vivência da salvação. A gente tinha que ter um programa na igreja chamado Vivendo Plenamente a Sua Salvação. Um lugar onde a gente ia ajudar as pessoas a saberem quais são os seus dons, quais são os seus talentos, a ajudá-los a desenvolver os seus dons, os seus talentos, e para isso usar todos os instrumentos disponibilizados pela graça de Deus, entre eles a educação. E a gente ia poder ajudar a pessoa a viver, a trabalhar todos os seus traumas e todas as suas fraquezas, todas as suas mazelas, usando também todos os instrumentos que a graça disponibiliza, que a graça de Deus disponibiliza, e principalmente a intercessão. Porque o Espírito que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos opera eficazmente em nós. Mas como a gente não tem essa amplitude na nossa definição de salvação, nós acabamos vivendo uma vida que municia os detratores da fé. Porque a gente tende a admitir que tem muito irmão que, se ele for sincero mesmo, tudo que ele pode dizer é: venha ser frustrado como eu. Não é? Venha falar de amor e não amar, venha falar de paciência e não ter nenhuma, venha falar de fruto do Espírito e não ver nenhum. É isso mesmo. Venha falar de fé e viver ansioso. Tudo que ele pode dizer é: venha ser frustrado como eu. Por quê? Nossa definição de salvação fez isso. Criou um negócio mágico. Aliás, a fé hoje é uma fé mágica. Então, uma pessoa salva é uma pessoa que está curada socialmente, seus relacionamentos são sadios, não comete mais nenhum tipo de acepção de pessoas. Se a gente não redefinir a nossa visão de salvação, não é? Redefinir no sentido de que ela está errada, no sentido de que ela precisa ser aprofundada. Ou
talvez, ela precisa aterrissar no dia a dia de cada um de nós. E uma pessoa salva, todo o ambiente que vive e suas circunstâncias também está curado. Já dizia Ortega y Gasset, eu sou eu nas minhas circunstâncias, né? Isso é o que fala, isso é o que a teologia da missão integral ensina. Se o ambiente em que vive não está curado, a salvação não se completou. Se o sujeito continua vivendo na miséria, a salvação não se completou. Se o sujeito continua vivendo na pobreza, a salvação não se completou. Por isso que tem que ter novo céu e nova terra, para a consecução da salvação. Porque se o ambiente não mudou, então a salvação não terminou. Como é que está o apóstolo Paulo agora? Esperando a ressurreição. Não terminou para ele também. Como é que está o apóstolo Pedro? Esperando a ressurreição. Não terminou para ele também. Esperando o novo céu e nova terra. Se o ambiente não foi afetado, a salvação não terminou. É que nós vivemos num mundo marcado pelo espiritualismo, então a gente pensa que morreu está ótimo. Então a melhor coisa que a gente podia fazer é pedir a morte do filho quando ele nasce. O Senhor já leva para ele não sofrer e já ir para o céu e ficar tudo bem. Mas ninguém faria uma loucura dessa, faria? Não, né? Porque a morte não é solução de nada. A morte é uma tragédia que nunca devia ter acontecido. A morte não é solução de nada. A morte só é a solução dos espíritos que sonham em ser fantasma iluminado. Mas a gente não sonha em ser fantasminha iluminado. Quem aqui quer ser fantasminha iluminado? Não, nós queremos ser corpo glorificado. Ninguém aqui está sonhando em ser fantasminha iluminado. Primeiro que nós não somos seres iluminados, nós somos seres luminosos. Porque a Bíblia diz que nós somos a luz do mundo. Não somos iluminados pela luz que ilumina o mundo. Nós somos a luz do mundo, porque a vida de Cristo está em nós e a vida é a luz. Então nós somos seres luminosos. Não temos sonho de ser fantasminha iluminado. Isso é espiritismo. A morte não é a solução de nada. A solução é a ressurreição. Por isso que fora da fé cristã, tudo acaba no beco sem saída, como disse o telhado de Xadão. Por quê? Porque não consegue vencer a morte. Não venceu a morte, moço, não resolveu o meu problema. O meu problema é que eu não quero ficar morto. Dá licença? Eu não quero ficar morto. Não quero ser fantasminha iluminado. Eu não quero ficar na morte. Eu quero ressuscitar. Quem é que me garante isso? Quem tem essa mensagem? Só um. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim ainda que esteja morto viverá. Todo aquele que vier a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Então, para nós, salvação envolve mudança de tudo, inclusive do ambiente. Por isso que nós nos engajamos na ecologia. Porque a nossa salvação se esparrama para a criação. Então isso é salvação. E novo céu e nova terra. Então aí você vai dizer, então ninguém está salvo? Não está. Mas é que ela precisa ser desenvolvida, como disse Filipenses 2,12. Continuem trabalhando com respeito ao temor de Deus para completar a salvação de vocês. E aí a salvação tem fases. Sair do inferno, que é o que o Senhor faz, nos liberta do império das trevas. Reaprender a ser gente. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é pecado, tudo que é justo, tem que reaprender a ser gente.
tem de tornar-se gente nova. Uma coisa é concordar com os conceitos de Jesus, outra é reagir como ele, amar como ele, servir como ele. Tá certo? E 4 é alcançar a plenitude como pessoa. Uma pessoa só está completamente salva quando alcançou a plena realização como ser humano. Não se esqueça, salvação é para que o ser humano se realize como ser humano. A salvação de um ser humano passa também pelo resgate do seu contexto. O ambiente tem de mudar, que é o significado profundo da oração. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade. Tudo tem de mudar. A salvação chegou. Então o ser humano salvo é alguém que foi arrancado do inferno e teve o inferno arrancado dele. O que significa que triunfou sobre suas fraquezas, vícios, pecados, traumas. Foi transformado em alguém semelhante a Jesus, tem os seus dons e talentos desenvolvidos e onde exercitá-los. A igreja tinha de ser esse lugar. Com plena liberdade. É plenamente comunitário, desfruta de todos os direitos humanos em todas as áreas, espiritual, psicológica, econômico, financeira, educacional, profissional, social, política, repetiu profissional. Assim, salvação é ação social no sentido mais profundo, resgata o ser humano e o seu habitat. Se a gente não tiver essa amplitude da visão da salvação, nossa fé vai ficar superficial, nossa vida mais superficial ainda. E pior, nós não vamos ajudar os nossos irmãos que precisam de ajuda na área emocional, que tem traumas para vencer, vícios para debelar, e que não estão sendo ajudados porque a gente não acredita na graça. A gente não acredita na graça. Que se eu começar a ajudar o meu irmão, eu estou colaborando com Deus, ajudando-o a confessar, a pedir perdão e a viver cada dia de cada vez. Como os alcoólicos fazem, como os que têm problema na área emocional de qualquer natureza deviam fazer. Confessar que tem esse problema e ser ministrado com a graça de Deus diariamente. Porque isso aqui é a fé cristã. A fé cristã diz: se ajoelha aqui, eu vou orar por você e a graça de Deus vai te sustentar. Então todo dia a gente trabalha isso. A gente vive de ressurreição em ressurreição. Todo dia. Quantos irmãos estariam já libertos de um montão de problema que eles não estão libertos? Não porque não são salvos, mas porque a salvação não é aplicada ao problema dele. E não é aplicado ao problema dele porque ele não tem a quem confessar. E ele não tem a quem confessar para ser curado, como disse Tiago, porque o ambiente da igreja não é de confiança. Porque se ele confessar, tudo que vai acontecer é que ele vai ser disciplinado. E alguém vai dizer que ele não se converteu coisa nenhuma. Porque a fé moderna é uma fé mágica e não é uma fé processual. E eu vou encerrar dando um exemplo do que eu estou tentando dizer. Se o José, pai adotivo de Jesus, fosse um cristão moderno, imagina que o José, pai de Jesus, marido de Maria, é um cristão moderno como a gente. Aí o anjo Gabriel chega para ele e diz assim: foge para o Egito. Pega a mulher, a criança e foge para o Egito, porque o Herodes quer matar a criança. Se ele fosse um cristão moderno, ele ia dizer para o anjo: fugir? Eu? Você está brincando. Eu sou cabeça, não sou cauda. Você está me estranhando. Sou servo de Deus, filho de Deus. Filho de Deus não foge. Está pensando o quê? Negativo. Tem mais. Esse menino aqui é um ungido de Deus, Xará. No ungido de Deus ninguém põe a mão. No ungido de Deus ninguém toca.
E tem mais, seu anjo, você devia ter vergonha de estar me mandando fugir. Bota essa enjarada para trabalhar aí, ó. Quero todo mundo de estrada de 5 anos, não quero Herodes a 2 quilômetros sobre a calçada. Essa é a fé moderna. Pensa que a salvação de Deus é mágica. Mas a salvação de Deus é uma regeneração imediata e uma aplicação processual. É outra história. Então a fé que nós temos hoje, os nossos irmãos do passado não tinham. Em compensação a que eles tinham, nós não temos. Porque o José tinha fé. A fé de fazer o que Deus disse que ia fazer. Eu não sei o que está acontecendo. Por que Deus está permitindo o Herodes matar as crianças? Não sei. Talvez porque Deus respeite a história. Talvez porque Deus salve os homens entrando na sua história e não usurpando a história. Talvez por isso Deus, ao invés de fazer um libertador de paraquedas, infiltrou um menino na casa do faraó. Por que Deus não me deu um judeu qualquer, me deu um montão de superpoder, e ele se levanta como o grande libertador de Israel e vai enfrentar o faraó? Mas ao contrário, Deus fez o menino passar por um processo de ser posto numa cesta betumada no meio do rio, num lugar onde está cheio de juncos para ele não escapar com a correnteza, com a irmãzinha prestando atenção no que está acontecendo, escolhendo exatamente a hora que a princesa vem para tomar banho, contando que o Espírito de Deus está agindo e vai pôr compaixão no coração daquela mulher, que aquela mulher vai ficar encantada com aquele menino bonito. Por que tudo isso? E aí aquele menino bonito vira príncipe. É um infiltrado. Lembra do filme dos infiltrados? Então é um infiltrado. Foi infiltrado na família de Faraó. Quando ele cresce, ele é mais egípcio do que judeu. Mas vai ser mais judeu do que egípcio. Porque Deus está trabalhando. E tem um negócio. Por isso, ele entra na presença do faraó a qualquer hora. Ele é príncipe. Quem vai parar? Ele é príncipe. Ele é da família de Faraó. E tem mais. Ele sabe tudo que o faraó sabe. Ele teve a mesma educação que o faraó teve. Ele fala todas as línguas que o faraó fala. Ele conhece todos os segredos do Egito que o faraó conhece. Ele fala a língua dos deuses. Vocês na cultura nipônica sabem disso muito melhor do que nós no Ocidente, porque os reis de vocês eram deuses. Então tinha uma língua que só os seus reis falavam. E o povo não falava, que é a língua dos reis. No Egito era a mesma coisa. Mas Moisés sabia. E Moisés também foi treinado para ser rei. Moisés também era da família real. Moisés também era da família dos deuses. E quando Moisés entrou no palácio do faraó, ele estava falando de igual para igual. Só que agora ele vinha em nome de Deus. Porque Deus usou a história para mudar a história. Por que a gente não percebe mais isso? Porque a gente virou mágico. A gente virou mágico. A gente não sabe mais o que é fé cristã. A gente não percebe que Deus é um Deus de processos. Aí fica
complicado. Aí está cheio de irmão sofrendo, não precisava sofrer. Cheio de irmão guardando segredo aos 7 chaves, porque se contar morre. Só porque a gente não está aplicando a salvação. Ele já está salvo. Se ele contasse, a gente o ajudaria a vencer, porque já tem poder suficiente para ele vencer tudo isso. Mas ele não pode contar, porque nós não entendemos o que é o desenvolvimento da salvação. Aí, isso municia os detratores da fé. Porque graças à graça como preveniente, os detratores da fé são inteligentes, eles percebem. Então é isso que eu queria deixar com vocês. Eu acho que nós já estouramos nosso horário, ou quase. Então acho que não dá tempo para pergunta. Mas minha sugestão para o pastor moderno hoje é essa aqui. Tem mais coisas, nós teríamos gastar muito tempo para conversar, mas hoje quando eu falo com os colegas eu digo, tem que rever isso aqui. Se a gente não rever isso aqui, a gente não vai conseguir pastorear hoje. Porque são esses os problemas que nós estamos enfrentando hoje. E são essas as perguntas que nós temos de ter, para as quais nós temos de ter respostas. Que Deus nos abençoe.